E aí, pessoas, como é que vocês estão? Vamos fazer a correção daquele exercício, formulário, que era sobre sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. Vou resolver aqui, já fica como uma revisão. Qualquer dúvida você já sabe, vocês entram em contato comigo. Se você não resolveu ou não é meu aluno regular, o que é que você pode fazer? Você pausa o vídeo, resolve a questão e depois vê como é que eu resolvi. Pode ser que você acerte a questão, mas não tenha resolvido como eu resolvi. Não tem problema, acertando a questão é o que vale, né? Então vamos lá para a primeira questão, que dizia o seguinte: João usou apenas notas de 5 e de 20 reais para fazer um pagamento de 140 reais. Quantas cédulas de cada tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 cédulas? Então, ao todo, ele só utilizou 10 cédulas. E só cédulas de 5 e de 20. O que é que eu vou fazer aqui primeiro? A primeira coisa é dizer quem são as minhas variáveis. Eu tenho aí, ó, cédulas de 5, eu vou chamar de x. Cédulas de 20 eu vou chamar de y. Claro que a questão da variável, você coloca a variável que você quiser. Eu coloquei x e y. Vamos nós. Aqui o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que olhar isso aqui, ó. Eu vou começar pelo final. Geralmente eu começo lá pela parte superior da questão, né? Mas a parte superior da questão é um pouco mais enrolada. Esse finalzinho aqui é mais fácil, que ele diz assim, ó: o total de cédulas utilizadas foram 10. Então, foram 10 cédulas. O que é que eu vou fazer? Se eu somar a quantidade de cédulas de 5 reais com a quantidade de cédulas de 20 reais, isso vai dar quanto? Isso vai dar igual a 10. Foram utilizadas 10 cédulas. Ok. Vamos para a segunda parte agora. A segunda parte é essa daqui, ó. Ele usou só notas de 5 e de 20 reais. Ou seja, 5 reais vezes a quantidade de notas de 5 reais vai dar o valor só de 5 reais. Então, vai ficar 5 vezes x. Beleza. Mas a quantidade de notas de 20 reais vezes o valor, né, que é 20 reais, vai ser igual ao total de dinheiro só em cédulas de 20 reais. Então, vai ser 20 vezes y. E isso tem que ser igual a 140 reais. Beleza, então 5x mais 20y tem que ser igual a 140. O que é que eu vou fazer aqui? Eu não posso dividir tudo por 2, mas posso dividir tudo por 5. Aí você diz: ah, Ulisses, dá para fazer isso? Pode fazer isso? Pode e deve. Facilite sua vida, diminua o tamanho dos coeficientes. Por favor, quando você puder diminuir o valor dos coeficientes e dos valores do segundo membro, faça isso, tá? Contanto que todos esses valores, tanto do primeiro quanto do segundo membro, possam ser divididos por aquele número que você quer e que você pode fazer, tá? Nesse caso aqui é 5. Então, eu vou dividir tudo por 5. 5x dividido por 5 vai dar igual a x. 20y dividido por 5 vai dar igual a 4y. Isso vai ser igual a 140 dividido por 5. Cara, eu já repito isso aqui várias vezes e sempre, que dividir por 5 é o mesmo que multiplicar por 2 e tirar um zero. Então, 140 vezes 2 dá 280. Tira um zero, fica igual a 28. Pronto. Tá aí o meu sisteminha fechado, bonitinho. Agora só preciso escolher o método de resolução e foi embora. Eu vou escolher o método da adição, mais uma vez. Por quê? Porque eu quero e porque eu gosto. E tem outra coisa também que sempre me coloca a resolver pelo método da adição. É o como o meu sistema está. Você está vendo aqui que na primeira equação eu tenho x mais y. Aqui, pessoal, x mais y, eu já tenho assim aquela deixa para eu utilizar o método da adição. Por quê? Porque aqui eu tenho 1x e aqui embaixo eu também tenho 1x. Ou seja, para eu utilizar o método da adição aqui é mais simples, mais fácil e é o mais indicado. Por quê? Porque eu multiplico aqui a de cima por menos 1 e aí elimino o x. Ó. Morreu a questão, eu vou determinar o y. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 1. Mas primeiro eu vou repetir a equação de baixo. Tá aí ela. Agora eu multiplico. X vezes menos 1, ou menos 1 vezes x, dá menos x. Mais y vezes menos 1 dá igual a menos y.
Isso vai ser igual a 10 vezes menos 1, que dá igual a menos 10. Agora, ó, você só adiciona isso daí e tá feito. Vamos nós. X menos x vai dar quanto? Vai dar nada, vai dar zero, 0x. Só que a gente não coloca, né? A gente diz que cancela, então cancela o x de cima com o x de baixo. 4y menos 1y dá igual a 3y. Isso vai ser igual a 28 menos 10 dá igual a 18. Beleza, agora eu só tenho uma variávelzinha, o que é que eu faço? Esse 3 passa dividindo. Eu resolvo como se fosse uma equação normalmente. Então vai ficar y igual a 18 dividido para 3. Isso vai dar quanto? Isso vai dar exatamente 6. Agora o que é que eu faço? Eu escolho uma das equações, ou a de cima ou a de baixo. Aqui, ó, ou a de cima ou a de baixo. E substituo o meu valor que eu determinei aqui, que nesse caso é y igual a 6. Então, no lugar do y, eu vou colocar 6. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. X mais y igual a 10, né? Então, x mais... Qual é o valor do y? É 6. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 10. O que é isso aí? Uma equação do primeiro grau. Com uma variávelzinha de boa, né? O que é que eu faço? Esse 6 não fica aí, ele passa para o outro lado e vai subtraindo. Então, x é igual a 10 menos 6. Isso vai dar igual a quanto? X é igual a 4. Então, eu acabo de determinar que x é 4, y é 6. Agora, vamos dar nomes aos bois, né? Eu tenho o seguinte, x, como eu falei, x igual a 4, y igual a 6. Cédulas de R$5 é x, mas x é igual a 4, ou seja, eu tenho 4 cédulas de R$5. Cédulas de R$20 é igual a y, mas y é igual a 6, ou seja, eu tenho aí que foi utilizado, João utilizou para fazer esse pagamento, 6 cédulas de R$20 e 4 cédulas de R$5. Qual é o item correto? É o item A, 6 cédulas de R$20 e 4 cédulas de R$5. Morreu a questão. Foi, espero que você tenha acertado. Se você acertou, meus parabéns. Se você não acertou, dá mais uma estudadinha, assiste a videoaula que a gente tem aqui falando sobre sistemas de equações e métodos de equações do primeiro grau. Tem aqui um vídeo sobre isso, vai lá e assiste, tá bom? Vamos continuar. Segunda questão, se você quiser dar o pause no vídeo, resolve, depois volta pra cá que a gente continua, beleza? Vamos nós! Em sua rua, André observou que havia 20 veículos estacionados. Motos e carros. Não só tinham motos e carros. Beleza. Ao abaixar-se, ele conseguiu visualizar 54 rodas. Quero saber como é que ele fez isso, mas tudo bem, ele fez. Ele conseguiu. Qual é a quantidade de motos e de carros estacionados na rua de André? Galera, vamos lá. Aquela velha coisinha, né? Primeiro vamos dar nomes aos bois. Carros eu vou chamar de C, motos eu vou chamar de M. Tá aí. Ah, Luiz, por que não usou X e Y? Porque eu não quis. Simplesmente quis colocar C e M. Se você quiser colocar, ou se você colocou aí X e Y, tá de boa, não tem problema não. Contanto que os valores estejam corretos no final e a forma que você resolveu tem algum embasamento matemático, né? Que às vezes é só o chutômetro mesmo. Então, não importa a variável que você escolheu. Vamos lá. Agora eu vou olhar para cá. Ó. Tem 20 veículos estacionados. Ou seja, a quantidade de carros mais a quantidade de motos tem que dar exatamente 20. Beleza aí. Vamos para a próxima informação. Ó. Ele visualizou 54 rodas. Aí você vai pensar no seguinte. Carros tem 4 rodas. Motos tem 2 rodas. Então, se eu multiplicar a quantidade de rodas de um carro vezes a quantidade de carros vai dar a quantidade de rodas só de carros. Então, eu tenho 4 vezes C. Mais a quantidade de pneus de uma moto, ou de rodas de uma moto, vezes a quantidade de motos, vai dar só a quantidade de pneus de moto. Mas se eu somar a quantidade de pneus de carro mais, né, com a quantidade de pneus de motos, isso tem que dar quanto? Isso tem que dar exatamente 54. Aí acontece a mesma coisa que aconteceu na questão anterior. Todo mundo aí pode ser dividido por um número, né? Todo mundo aí é par, então eu posso dividir todo mundo por 2. E é isso que eu vou fazer, ó. 4C dividido por 2 dá 2C. 2M dividido por 2 dá igual a M. Isso vai dar igual a quanto? 54 dividido para 2 dá 27. Pronto. Foi.
Agora eu tenho o meu sisteminha. É só resolver. Mais uma vez eu vou utilizar o método da adição. Por quê? Porque ele já está meio caminho andado, né? Eu só preciso mudar o sinal aqui dos M's. Tá vendo aqui, ó? M em cima é positivo, tem 1 M. M embaixo é positivo, tem 1 M. Por isso que eu vou eliminar o M, porque eu só preciso mudar o sinal. Se eu quisesse eliminar o C, eu tinha que mudar a quantidade desse C aqui de cima. Ó. Em cima eu tenho um C, embaixo eu tenho 2 Cs. Então eu tinha que multiplicar por menos 2. Ia dar um número bem maior, ia ficar um pouquinho mais complicado para se fazer. Por isso que eu gosto do método da adição, porque é um trabalho só. Você faz uma coisinha só e tchum, resolveu, acabou. Corre para a próxima, beleza? Vamos lá, ó. Vamos limpar aqui, vai ficar assim. Eu vou multiplicar o seguinte, desculpa aí, deu bug. Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 1, mas primeiro eu vou repetir a equação de baixo. Vou utilizar o método da adição, como eu já falei. Tá aí. Às vezes eu faço o slide e acabo atropelando algumas coisas do slide. Desculpa, mil desculpas. Às vezes eu vou um pouco apressado aqui. Então, vou multiplicar em cima por menos 1. Vai ficar, ó, C vezes menos 1 dá menos C. Mais M vezes menos 1 dá menos M. Isso vai dar igual a 20 vezes menos 1 dá menos 20. Show? Agora você soma isso daí, ó. E tchau. Vamos nós. 2C menos C dá igual a 1C. O M vai ser mais M menos M, ou seja, 0. Ou você cancela os dois M's e tchau pro M. Isso vai ser igual a 27 menos 20. Isso é igual a 7. Se você já quisesse ir nos itens, você vê que o item A tem 10, 10. Já não é o item A. O item B tem 13, 7. Opa, pode ser, né? Ó, 13 motos e 7 carros. Pode ser. Porque nenhum outro tem 7 carros. Todos aí tem 8, 9 ou 10. Logo, quem é que me sobra? Me sobra só o item B. Pronto, eu já teria resolvido, já podia ir para a próxima questão. Mas como eu estou resolvendo aqui com vocês, né, passo a passo, então a gente vai devagarinho, beleza? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou só substituir na primeira equação. Ah, Ulisses, por que é que tu só escolhe a primeira equação? Porque geralmente quando eu monto o meu sistema, a primeira equação é a mais simples. Por isso que eu só substituo na primeira. Não é obrigatório que você sempre vá substituir na primeira, não. Isso não é obrigatório. O negócio é que a forma como eu monto o sistema, eu deixo a minha primeira equação sempre mais fácil. Por isso que eu sempre substituo na primeira. Vamos nós. O C vale 7. Então, onde tiver C, eu vou colocar 7. Ó. Pronto. E repete o restante que você não vai mexer em nada. Agora, 7 passa para o outro lado subtraindo, vai ficar M igual a 20 menos 7. Aí, ó, M vai ser igual a 20 menos 7, 13. É exatamente qual item? É exatamente o item B. Mas, né, só para fazer aqui só para dizer que sabe fazer slide, que sabe mexer no PowerPoint, ficou assim, ó, carros é C, mas C vale 7. Então, carros igual a 7. Motos é M, mas M vale 13. Então, 13 motos. Qual é o item? Item B. Corre para a próxima, menino, que essa daqui foi fácil. Vamos nós. Terceira questão diz: Pérola resolveu em um final de semana 36 exercícios de matemática a mais que Yara. Sabe-se que o total de exercícios resolvidos por elas foram 90. Dessa forma, é possível afirmar que o número de questões que Pérola resolveu é igual a... Presta atenção que aí o que eu quero é só o total de questões da Pérola. A Yara, não, só da Pérola. Então vai ser assim. Vou dizer que Pérola é X e Yara é Y. Pronto. Tá aí. Foi, né? Vamos montar as nossas equações, né? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho que o total de questões resolvidas por elas, ou seja, somando a quantidade de questões da Pérola com a quantidade de questões da Yara, dá exatamente 90. Ou seja, x mais y dá igual a 90. Muito, mas muito show, muito fácil de resolver. Agora, a gente vai para a segunda equação. A segunda equação, pessoal, eu montei o seguinte. A questão diz que a Pérola resolveu 36 a mais, ou seja...
Então quer dizer que a quantidade de questões que a Pérola resolveu menos a quantidade de questões que a Yara resolveu dá exatamente 36. Então vou fazer assim, ó, a diferença entre as duas, né? 36. Então x, aí ó, x menos y vai ser igual a 36. Tá aí meu sisteminha já fechado e já veio pronto para quê? Pro método da adição, galera. Ele já veio show pro método da adição. Não tem pra onde correr, ó. Repete a primeira, repete a segunda e soma. Mas vamos lá. X mais x dá igual a 2x. Y menos y, ó, cancela. Vai ficar igual a 90 mais 36. Dá 126. Agora o que é que você faz? Você passa o 2 dividindo. Então vai ficar 126 dividido para 2. Isso vai dar igual a quanto? Isso vai dar igual a 63. Qual é o item? Item A. Lembre-se que a questão só queria saber a quantidade da pérola, que é o X. Pronto. Foi. Vamos para a próxima. Quarta questão diz assim. Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis, pagando 7,20. Danilo comprou 2 canetas e 1 lápis, pagando 4,40. Beleza? Qual o valor de uma caneta? Presta atenção aqui que a questão só quer saber o valor da caneta. O lápis pouco me importa. Só quer saber a caneta. Então vamos nós. Eu vou dizer que caneta é X, que lápis é Y. Tá aí. E aí agora a gente vai olhar para as equações. Essa daqui você tá vendo que não tem nenhuma equação que seja facinha, lisinha, de boa não, né? Elas duas têm um probleminha assim para você montar. Mas é tipo lá dos pneus de carros e de motos. Eu tenho 3 canetas e 2 lápis. Ou seja, se eu multiplicar a quantidade de canetas pelo preço das canetas, eu vou ter o valor que eu gastei só com caneta. Então 3x é o valor que eu gastei só com caneta. Lembrando que x e y é o valor da caneta e do lápis. Para fazer do lápis do mesmo jeito, então vai ficar mais 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu comprei 2 lápis. Vezes o quê? Vezes o preço de um lápis, que é y. Então vai ficar 2 vezes y. Isso vai dar igual a quanto? Isso vai dar igual a 7,20. Está na questão. A próxima equação, a mesma coisa. Ó. A mesma ideia. 2 canetas e 1 lápis. E pagou 4,40. Então, 2 vezes x mais 1 vezes y, que é y, igual a 4,40. Aqui, presta atenção que a questão quer saber o quê? A questão quer saber qual o valor da caneta. Então, vamos fechar nosso sistema logo, tá aí nosso sistema. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as quantidades do y e inverter os sinais, porque em cima eu tenho aqui, ó, mais 2y e embaixo eu tenho mais um y. Então, muito simples aí. Eu vou multiplicar a de baixo por 2. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 2x dá 4x, mais 2 vezes y dá 2y, igual a 4,40 vezes 2 dá 8,80. Beleza. Agora, como eu quero mudar os sinais, então eu vou multiplicar em cima por menos 1. 3x vezes menos 1 dá menos 3x. Vai ficar menos por quê? Porque eu tenho mais 2y vezes menos 1. Então, menos 2y. Isso vai ser igual a 7,20 vezes menos 1 dá menos 7,20. Agora você só adiciona isso aí, ó, e morreu a questão. 4x menos 3x dá igual a x. 2y menos 2y, ó, cancelou, foi embora. Isso vai dar igual a quanto? 8,80 menos 7,20 dá igual a 1,60. Pronto. Então, o valor de uma caneta é R$1,60. Morreu a questão, tá aí, ó. X é igual a 1,60, mais X é uma caneta. Então, caneta é igual a 1,60. Morreu a questão também, porque a questão só queria saber o valor da caneta. Resolvido. R$1,60. Foi. Se você quiser substituir aí ou quiser determinar o y, você pode determinar o y e me dizer aí qual é o valor dele. Você pode dizer aqui no comentário ou você pode me dizer pelo WhatsApp qual é o valor do y. De boa. A questão de número 5 diz assim. Um teste é composto por 20 questões, classificadas em verdadeiras ou falsas. O número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4 unidades. Determine o número de questões. Então vamos nós. Primeira coisa que eu tenho que fazer
é dar nomes aos bois, né? Dizer quais são as minhas variáveis. Então, verdadeiro eu vou chamar de V, falso eu vou chamar de F. Nossa, Ulisses! Caramba, que criativo! É para sair um pouco, pessoal, do X e do Y, né? Só X e Y. Mudei um pouquinho, botei V e F. Vamos nós! Primeira coisa que eu tenho que olhar é a quantidade de questões. 20 questões ao todo, ou seja, se eu somar verdadeiro com falso, tem que dar 20. Pronto. A outra coisa que eu tenho que olhar é isso aqui, ó. O número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4 unidades. Ou seja, a diferença entre as questões verdadeiras e as questões falsas é igual a 4. Vou fazer do mesmo jeito daquela outra lá que eu fiz anteriormente, né? Da Yara e da Pérola, do mesmo jeito. A ideia é a mesma. Então, a quantidade de questões verdadeiras menos a quantidade de questões falsas vai dar igual a 4. E aí, meu sistema já veio montado, eu já podia só somar. Só que se eu só somasse aí, eu ia determinar o número de questões verdadeiras. E eu não quero o número de questões verdadeiras, eu quero o número de questões falsas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar uma dessas equações por menos 1. Eu escolhi multiplicar a de baixo. Então, vou repetir a de cima. Tá aí. Repetir a de cima. Beleza. E agora eu vou multiplicar de baixo por menos 1. V vezes menos 1, ou menos 1 vezes V, dá igual a menos V. Menos F vezes menos 1 dá mais F. Ó. Menos vezes menos vai dar mais. Pronto. Isso vai ser igual a 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Pronto. Agora eu vou só fazer essa adição aí, ó. V menos V morreu, né? Você só cancela as duas. Pronto. E eu fiz até o contrário aí. E F mais F dá igual a 2F. Pronto. Isso vai ser igual a 20 menos 4, 16. O 2 você vai passar dividindo. Então, F é igual a 16, passa dividindo por 2. Aí, esse 2 está tão longe, né? Tá com medo? Mas já foi. 16 dividido para 2 dá igual a quanto? Dá igual a 8. Então, eu tenho exatamente 8 questões falsas. Eu espero que você tenha acertado todas. Se você não acertou todas, não tem problema. Você volta, assiste a aula e tenta fazer de novo. Tá bom? Nossa aula fica por aqui. Se você tiver ainda alguma dúvida e for meu aluno regular, o que é que você faz? Você só vai lá no WhatsApp e tira sua dúvida. Ou pode ir aqui nos comentários também. Se você não é meu aluno regular, o que é que você faz? Você deixa aí nos comentários a sua dúvida que a gente resolve. Beleza? Valeu, pessoas. Um abraço e até a próxima.